Jesus diz assim: ide e fazei discípulos. Ensina a guardar todas as coisas, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz, ide e fazei discípulos. E sabe uma coisa interessante? Ele não diz assim, ide e fazei discípulos meus. Ele vai dizer, ide e fazei discípulos. Eu acho curioso isso. Sabe por quê? Porque você precisa ser o discípulo e o líder que forma líderes parecidos com Jesus, mas que vão imitar você. Eles não conseguem entender ou enxergar ainda, em muitos momentos da vida, quando estão no começo daquela busca de Deus, Jesus não é concreto, mas eles enxergam você. E é você que tem que ser aquela referência boa de Deus para essa gente. Então você precisa ser um discípulo fiel, e você precisa reproduzir discípulos fiéis. Gente que vai ter o DNA de Cristo, porque imita você. O apóstolo Paulo fala disso e diz assim, corajosamente, ousadamente, ele diz, ei, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que coisa linda e ousada, a gente tem certo receio a respeito disso, mas a pergunta é, se você não é imitador de Cristo, quem é que você imita, meu irmão? Porque Deus quer que os seus líderes espirituais, a sua igreja, seja imitadora de Cristo e reproduza imitadores de Cristo, que vão olhar para mim e para você e que vão reproduzir a vida de Jesus, porque imitam o seu jeito de viver na presença de Jesus. Jesus falou da urgência. Sabe por que nós precisamos formar novos líderes? É urgente, é urgente, é urgente. O povo está indo para o inferno, gente. Enquanto a gente está aqui, e é importante estar aqui, tem outras pessoas que estão falecendo ali nas ruas aí fora. E o povo está indo embora para o inferno, porque o povo de Deus às vezes é tímido, e não faz o que Deus enviou para fazer. Você e eu. Jesus fala disso, João capítulo 4, versículo 35, você abriu aí. Diz lá o quê? Na minha versão. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, estão maduros para a colheita, sabe, as pessoas aí fora estão sedentas, estão desejosas de Jesus, como foi falado aqui, você entra numa casa de paz, você começa a conversar, você fala a respeito de oração, você quer receber uma oração, quem é que nega uma oração? Todo mundo precisa de uma oração, todo mundo precisa do cuidado e da mão de Deus. Os campos estão brancos, estão maduros para a colheita. Mas nós corremos o risco de perder uma das maiores colheitas de almas de toda a história, por falta de trabalhadores. E aí Mateus capítulo 9 vai dizer isso para a gente, no versículo 37 e 38. Abre lá, dá uma olhadinha. Tem que folhear a Bíblia, né, gente? De tarde, pessoal ainda aí meio devagar. Vamos lá, te espero, vai, rapidinho, abre a Bíblia. Dá aquela olhadinha lá, Mateus, você sabe onde é, primeiro livro da Bíblia, aliás, primeiro livro do Novo Testamento, tá bom? Claro, você sabe de cor e salteado, Mateus 9, 37 e 38, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, peçam pois ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara, sabe meus irmãos, é necessário nós orarmos a Deus e dizermos para Deus, Senhor, envia lá na minha célula mais um, que possa ser líder, envia os líderes, me ajuda a enxergar quem são, Senhor, eles estão ali, os potenciais estão ali, os dons do Senhor estão ali, me ajuda a enxergar quem são, me dá mais líderes, alguns fatos sobre a igreja em célula. Fator determinante para um maior impacto de uma igreja não é o seu ministério pastoral, e você sabe bem disso. E nem um modelo de ministério, mas o desenvolvimento de líderes. O segredo de uma igreja em célula não está no número de casas que ela vai ter, mas no número de líderes que ela forma. Porque casa fica vazia sem líder, sem o povo de Deus. São só 4 paredes. Igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes, planejam por omissão perder a santa colheita do Senhor para esse tempo. Então nós não podemos nos omitir. Agora, é fácil encontrar líder? Fala a verdade, hein?
Parece prateleira de farmácia, de mercado. Você chega lá, na farmácia você já não precisa mais nem pedir algumas coisas, não é não? Chega lá na farmácia, já escolhe o seu, pega aqui, vai embora, está tudo resolvido. É fácil encontrar líder assim, não? Não é o nosso jeito de encontrar líder, né? E exige esforço, oração, joelho no chão, investimento, horas de oração, de investimento na vida, de discipulado, de acompanhamento. Exige ganhar uns quilinhos a mais, a gente come, né? Enquanto faz discipulado de vez em quando, né? Dá trabalho esse negócio, até uns quilinhos a mais você ganha, né? Gente, nós precisamos fazer, e não é fácil. Por que não é fácil? Porque todo mundo tem falta de tempo hoje, ou vida corrida que a gente tem. Todo mundo, ou muitos, têm medo de assumir a liderança. Olham para você e dizem, Senhor, não tenho esse naipe, não tenho esse nível, como é que eu vou fazer? E aí a gente precisa ser gente como a gente, sabe como é que é? Para ajudar, né? Todo mundo a entender que a gente é simples, cheio de Deus, e Deus faz alguma coisa nova. Sabe, meus irmãos, até algumas igrejas, graças a Deus não é o caso da Peniel, né? Mas algumas igrejas, inclusive, não formam líderes tão rápido, porque ainda existe uma herança de que o pastor é que faz as coisas todas. Ou, numa igreja grande como essa, a minha lá, o pessoal entra, tem 3.000 pessoas assistindo o culto, e aí, o que é que faz? Acho que tem gente para fazer de tudo aqui. Igreja é povo de Deus, se você não arregaçar a manga e não fizer, vai ficar sem fazer. Porque é a gente que faz a igreja. Nós somos a igreja. E é nessa hora que a gente precisa entender que nós precisamos, é necessário, Deus nos enviou ao mundo também para promover novos discípulos, novos líderes de Jesus. E aqui, eu queria convidar você para olhar a história de um homem chamado José, que aparece ali em Atos. E aí eu queria que você voltasse então sua Bíblia para aquela passagem que a gente mencionou, Atos, capítulo 11, versículo 19 a 26. Porque eu queria que você olhasse junto comigo, como é que a gente pode formar novos líderes espirituais para este tempo de tantas crises, de tantos enfrentamentos, de tanta zombaria do Evangelho, de tantas ideologias sendo pregadas que afrontam o nome do Senhor Jesus. Como eu e você podemos formar novos líderes espirituais? Aparece nessa história um homem tão simples, José, que faz uma grande diferença e que pode nos ensinar a sermos pais espirituais, mães espirituais, mentores espirituais, formadores de novos líderes. Vamos ler juntos? Atos 11, 19 em diante, diz assim: Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. E ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo achado, levou para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Vira a página, capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Feche seus olhos, Pai querido, fala mais uma vez com a gente. Espírito Santo de Deus, você tem liberdade para tratar o nosso coração, nos ensinar. Nós estamos aqui desejosos de receber o que o Senhor tem. Fala, transforma e toca a nossa vida em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, que qualidades um mentor espiritual, um pai espiritual deve ter? E esse homem nos ensina. Quero ir direto aos pontos. O primeiro deles é que um verdadeiro pai espiritual, um verdadeiro mentor espiritual,
um verdadeiro formador de líderes nesse tempo, precisa perceber o que Deus está fazendo ao seu redor e se unir a Ele na sua obra. Versículos 20 a 23. Havia, porém, entre eles alguns lá de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão de Deus, do Senhor era com eles. Muitos creram e se converteram ao Senhor, e chegou essa notícia aos ouvidos da igreja lá em Jerusalém, e então enviaram Barnabé a Antioquia. Os primeiros crentes lá de Jerusalém certamente ficaram meio sem saber o que fazer com aquela notícia. De repente tem gente fora do povo judeu que crê no Senhor Jesus. Como é que funciona isso? Eles acabavam de começar aquele movimento espiritual em torno da pessoa de Jesus Cristo como Messias prometido, o Salvador que havia dado a vida para eles, por eles, que havia ressuscitado, que dizia que eles deveriam ir e anunciar. E Jesus já havia dito, vai para Jerusalém, Judeia, Samaria, Antioquia, até os fins da terra. Antioquia estava junto desse pacote, mas essa turma de Jerusalém estava ali ainda meio indecisa, sem saber o que fazer, entendendo lá do seu passado, ou crendo lá do seu passado, que Jesus era para eles. Mas Deus tinha algo novo para fazer, e Deus permite uma perseguição, uma pressão, para que a igreja se espalhasse, e então cumprisse o chamado ao qual Deus já tinha chamado a igreja para cumprir. Era plano de Deus, usar a igreja para que o mundo conhecesse a Cristo como Senhor e Salvador, e a turma estava tímida, lá em Jerusalém. Então Deus permite a perseguição, e quando vem a perseguição, o povo de Deus vaza, literalmente, e começam a sair, e eles vão por outros lados. Agora, glória a Deus, porque Deus faz essas coisas. Tem gente boa no meio daqueles que estão sendo perseguidos, e eles, cheios do Espírito Santo, anunciam Jesus para as outras pessoas, e de repente, novidade de Deus, surpresas de Deus. Tem gente que crê no Senhor Jesus fora das quatro paredes de Jerusalém. Que coisa linda! Nós somos fruto disso, gente. Sabe? Foi nessa hora que, sem saber exatamente o que fazer, eles resolvem pensar num certo enviado, um novo apóstolo quase, vamos dizer assim, né? Um discípulo daquela igreja, que diz assim, olha, vai e vê o que Deus está fazendo. E esse homem, no nosso texto, chama Barnabé, também a Bíblia o trata como José, tão simples, homem simples de Deus, não era de Jerusalém, não era daquele povo, a Bíblia vai dizer que ele era de Chipre, e longe da sua terra, estava lá em Jerusalém, tinha crido no Senhor, já estava em meio à igreja, estava anunciando Jesus, estava adorando e tendo comunhão com o povo de Deus, mas de repente vem um chamado, José, Barnabé, você topa ir para Antioquia, para a gente ver o que Deus está fazendo. E sabe, muitos de nós têm dificuldade de entender chamados de Deus e o que Deus está fazendo ao nosso redor, e tantos de nós ficamos paralisados por essa falta de compreensão espiritual do que Deus está fazendo. E o Barnabé nos ensina isso agora. Ele olha para a situação, ele diz, eis-me aqui, eu estou pronto, pode me enviar. Pode me enviar, eu estou pronto, eu quero ver o que Deus está fazendo. Ele já tinha saído da terra dele mesmo, já estava em Jerusalém, vamos andar uns quilômetros a mais, aliás, vários quilômetros, para poder ir até Antioquia. Mas ele chega lá, desejoso de participar do que Deus está fazendo. Meus irmãos, a gente precisa ter essa percepção espiritual, pedir isso para Deus, vem do alto para o meio, para o teu coração. Você vai lá olhar para a tua célula e perguntar, Senhor, o que você está fazendo que eu ainda não vi? Jesus, me revela o que você está fazendo que eu não vi. Espírito Santo de Deus, quem são? Quem são as pessoas que você está tocando? Quem são as pessoas que o Senhor quer levantar para novos líderes nesse grupo? Senhor, eu quero ver, me faz enxergar, me faz enxergar. Nós precisamos dessa visão santa espiritual. Outro dia eu conversei com uma irmãzinha lá da igreja. Ela
havia sido da igreja durante um tempo, foi participar durante muitos anos de uma outra igreja. 30 anos depois ela estava de volta, entrando na igreja, agora há cerca de 6 meses atrás. A irmã Dolores, 81 anos de vida. E a gente estava lá conversando nessa entrada dela de volta para a igreja. E ela me disse algumas coisas interessantes. Tem um acampamento lá no Paraná, que chama Palavra da Vida. Vocês devem ter vários por aqui também, né? Estado de São Paulo eu sei que tem lá, por Maiporã, Atibaia, etc. Então, tinha lá um acampamento. Ela diz assim: pastor, você sabe quantos pinheiros tem lá no acampamento do Palavra da Vida, entre o refeitório e a porta do acampamento? Eu falei: minha irmã, quem é que sabe um negócio desse? Fala a verdade. Ela disse: eu sei. Eu falei: é mesmo? Você foi lá contar? Ela falou: mais ou menos, pastor. Sabe o que acontece? Na minha juventude, os adolescentes da nossa igreja, a primeira igreja batista de Curitiba, lá daquela época, eram 90. E nós decidimos ajudar a construir o acampamento. E sabe o que a gente fez? Cada um foi buscar uma muda de pinheiro e a gente plantou os 90 pinheiros. Eu falei: aleluia. Ela falou: pastor, tem mais história. Eu falei: tá bom, conta. Aí ela diz assim: olha, sabe uma congregação, uma igreja filha da nossa, que está lá no bairro tal e tal? Eu falei: sei. A gente que abriu. Fui lá para anunciar Jesus, para pregar o evangelho. Começou ali um momento interessante. Aliás, deixa eu contar uma história para você, pastor. Sabe, a gente foi lá, na primeira vez que a gente foi fazer o evangelismo, que a gente foi conversar, estava chovendo demais. E aí um senhor disse: olha, vocês estão tomando chuva, acho que esse trabalho é bonito. Faz o seguinte, entra aqui na garagem da minha casa e pode usar aqui um pouquinho. Eu falei: ah, que legal. Ela falou: pois é, na segunda vez que a gente foi, estava chovendo de novo. O homem olhou para a gente e disse: sabe o que vocês estão fazendo? É bonito, vamos fazer uma coisa. Entra na sala de casa, faz as coisas aqui na sala. Aí eu falei: oh, coisa boa, percepção do que Deus está fazendo. Aí ela olha para mim e diz assim: ei, pastor, você não sabe quem que era aquele homem? Eu falei: quem que era? Aí ela diz assim: o pastor Antônio. Aí o pastor Antônio, só para você saber, é o pastor mais idoso da nossa equipe pastoral. Está lá por causa da vida daquela irmã Dolores, de 81 anos hoje. Eu olhei para aquele negócio e falei assim: minha irmã, vamos começar a trabalhar para a gente ser líder de uma célula? Porque vamos perceber o que Deus está fazendo. Deus traz no meu colo uma informação dessa. Falei: minha irmã, você quer estudar para a gente ser líder de célula? Ela falou: estou dentro. 81 anos de vida, está treinando com a gente lá. Daqui a pouco, já está participando de uma das células da igreja. Numa multiplicação, vai ser líder. 81 anos de vida. Oh, coisa boa. Deus é bom demais, gente. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que enxergar potencial na vida das pessoas. Tem um potencial incrível nas tuas mãos. Deus vai te fazer enxergar. Fala: Senhor, pode falar: Senhor, me dá visão do que o Senhor está fazendo. Aleluia. Queridos, é isso. A gente olha o que Deus está fazendo e diz: eu quero participar, Deus. E aí a gente começa a enxergar, e começa a ser líder, que Deus usa, e Deus nos dará os discípulos. Deus nos dará os discípulos. Segunda característica, aqui para a gente avançar, que eu sei que daqui a uns 15 minutos eu tenho que entregar, que tem seminário ainda hoje, né? Então vamos lá, né? Segunda característica de um formador de líderes: dedicar-se ao ensino com garra e paixão. Versículo 23 e 24. Quando Barnabé chegou, viu graça de Deus, se alegrou e exortou a todos, olha lá, exortou a todos que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé não só percebeu as coisas, ele viu graça de Deus, ele viu o Espírito trabalhando, ele disse: eu quero fazer parte desse negócio. E aí, sabe, Deus começa a usar a vida desse homem, e ele ensina, e ele exorta. É interessante que muita gente acha que exortação é tomar bronca, né? Dar dura, né? Não é essa a expressão aqui. A exortação é ânimo, motivação, como o pastor Anderson falou para a gente, validação. Olhar para a pessoa, enxergar o potencial e dizer:
querido, Deus quer usar você do jeito que você é. Você é uma bênção. Você é uma pessoa que Deus escolheu para essa obra. E aí a gente começa a ensinar, e exortar, e animar, e motivar os novos líderes que Deus vai levantar. Ah, queridos, às vezes a gente tem tristeza no coração porque a igreja fica ensimesmada. A gente fica querendo receber. Meu irmão, a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. A gente tem que continuar avançando, enxerga o que Deus está fazendo e anima alguém, abençoa alguém com uma palavra boa. A nossa língua é destruidora, a palavra de Deus fala a respeito disso. Escolhe o que você quer fazer. Você quer amaldiçoar ou você quer abençoar? A gente quer abençoar. Então leva a palavra de bênção para as pessoas lá da tua célula. Anima e exorta. Mas sabe, esse ensino não pode ser só um ensino de palavras motivacionais. É palavra de ânimo baseado na palavra de Deus. Ensino. Nós precisamos ensinar a Bíblia. Lembra do João, o rapaz que eu falei hoje de manhã, que a gente está discipulando lá? Ele é homossexual, está ali num período a gente tem trabalhado bastante. Foi uma coisa tão bonita. Outro dia eu resolvi separar um tempo e dizer assim: João, eu quero te ensinar como é que você pode fazer um devocional. Você, não quero mais que você compre devocional dos outros, nem que você vá para a internet. Na internet você já vai ter uns 20, 30, 40 cultos diferentes para você ver. A Bíblia fala com você, Deus fala com você, quero te ensinar. E aí passei um tempo com ele, e ensinei, dei lá um método de estudo bíblico para ele. Falei: ó, meu irmão, é o seguinte, agora a lição está dada, daqui a uns 15 dias eu quero ver teu caderno cheio de coisa aqui, hein? Vamos lá. E aí, passaram uns 15 dias, o João voltou. Voltou meio sem graça, meio tímido, né? Pastor, olha, eu estava assim com vontade de desmarcar o nosso encontro aqui. Falei: mas por que, rapaz? Porque... Falei: não fez? Pois é, pastor, fiz um. Fez um porque tinha que encontrar com o pastor. Mais ou menos isso, né? Aí eu falei: rapaz, para com isso, que coisa boa, você já venceu uma etapa. Já olhou, já fez, já abriu a Bíblia, já anotou. Que coisa boa, Deus está tocando o teu coração, está fazendo coisa nova, continua firme. Tem que dar palavra de bênção, entendeu? Motiva, para ele poder continuar avançando como discípulo. E um líder novo espiritual vai surgir, em nome de Jesus. Aí ele abriu o caderno e disse: rapaz, o que Deus te falou? Ele falou: pastor, olha, aconteceu um negócio interessante. Eu falei: conta. Ele falou: o negócio é o seguinte, eu ia te encontrar hoje, então hoje de manhã acordei bem cedo, abri a Bíblia e falei para Deus, falei: Deus, você precisa falar comigo que eu tenho que encontrar o pastor. Desse jeito, né? Preciso encontrar o pastor. Então fala comigo aí, porque eu tenho que fazer o negócio que ele falou. Tá bom? Aí ele foi, começou a ler a Bíblia e Deus deu ali uma passagem para ele. Ele olhou, ele leu, saiu do lugar um pouquinho, foi refletir um pouquinho. E aí ele volta para ler a Bíblia, para fazer as anotações que eu pedi. E quando ele volta, ele percebe que o marcador, aquele marcador bonitinho, vermelho, cor de rosa, verde e tal, que a gente tem na Bíblia, sabe como é que é? Estava enroscado numa outra página. Ele falou: deixa eu ver, o que é isso aqui? Virou a outra página, e quando ele vai ler, é o mesmo texto em outro evangelho. Ele falou: ei, tem negócio de Deus acontecendo aqui. Tem alguma coisa nova acontecendo aqui, Deus quer falar alguma coisa. E aí, ele estava lendo a passagem sobre a entrada triunfal de Jesus. Eu falei: rapaz, que legal, o que Deus te falou? Ele disse assim: pastor, é o seguinte, eu não sei assim interpretar tudo. Eu falei: rapaz, conta a bênção. Aí ele diz assim: olha, o que Deus disse para mim? Deus me fez perceber que aquele povo ali, quando Jesus está entrando em cima do burrinho, o povo jogava os louros, aquelas folhas, aquelas palmeiras ali para Jesus passar, e eles estavam dando hosana, bendito seja o Filho de Deus, o Filho de Davi, que é Salvador do mundo. Então, ele falou: sabe o que Deus me fez pensar? Que as pessoas prepararam o melhor para que Jesus pudesse entrar, e elas estavam dando abertura para Jesus entrar. E eu falei: e aí, rapaz? Ele falou: então,
eu acho que Deus está dizendo que eu também tenho que fazer a mesma coisa. Eu falei, aleluia, nós vamos orar hoje, porque Jesus entra nessa história hoje, rapaz. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E a gente orou. E a salvação vem ao coração desse homem. Você está entendendo? O que vai acontecer, queridos? Tempo, investimento e um novo líder de Deus, espiritual, homem de Deus, restaurado, resgatado, vai surgir para saquear o inferno mais uma vez. Você está entendendo? É desse jeito que Deus vai fazer. É desse jeito. Pais espirituais tocam o coração dos seus filhos com elogio, com amor, com carinho, com dedicação. A gente arregaça a manga e Deus faz o trabalho. Roberto e Rogélia, um casal querido. Eles vieram para a igreja, entraram ali pela igreja, pela nossa célula, vindos de uma união, já era a segunda união deles, ou seja, os dois estavam separados já de um primeiro casamento, filho para um lado, filho para o outro, sabe aquele jeito, né? Como é que funciona? Tudo bagunçado. Chegaram lá na célula, a gente começa a discipular, começa a tratar, começa a cuidar, começa a ensinar o que significa estar casado. E aí eles fazem os pactos deles, ajeitam a vida, casam direitinho. E aí a gente começa a continuar trabalhando e o discipulado vai avançando, eles tomam uma decisão por Jesus. Era tudo tão bagunçado que ela não sabia nem fazer um café. Era ele que tinha que fazer tudo na casa. Sabe quando começa a virar todos os papéis? E foi engraçado, né? No final do discipulado a gente marcou um lanche lá, eles foram nos receber, não tinha café, porque ela não sabia fazer o café e ele não tinha chegado ainda. Eu falei, filha, dá licença, vamos lá, deixa eu fazer o cafezinho. Gente simples, não é assim que a gente tem que ser? Gente boa no mundo. Fui para a cozinha, vamos lá fazer o café, senta, bate um papo, e o discipulado vai, e a gente ora, e as coisas aconteceram, eles batizaram, se tornaram membros da igreja. E a gente continuou trabalhando com eles na célula. Um dia eu disse, pessoal, é o seguinte, está na hora de ser líder em treinamento. Está na hora de começar a trabalhar, vamos trabalhar junto. Comecei a dar ali algumas tarefas para eles, continuamos avançando. E aí um certo dia eu falei assim, vamos dar um treinamento diferente. Eu tenho uma viagem missionária para fazer, nós vamos falar sobre célula em 3 países da Europa. Nós vamos visitar algumas igrejas brasileiras lá, Itália, Espanha e Portugal. Quero vocês comigo, vamos lá, para a gente aprender o que é ser missionário de Jesus. Foram junto comigo, de Malicuia. E vamos embora. E aí a gente convive. E eu falei assim, olha, aquele curso, eu dei a primeira vez, o curso de célula lá, ensinando como é que tinha que fazer. Na próxima cidade são vocês, meu irmão, vai lá, começa a fazer. E aí foram lá apresentar e explicar como é que funcionava. Já tinham participado do curso lá com a gente na igreja. Começaram a ensinar o curso. Resultado. Na multiplicação, quem é que se tornou líder? O Roberto e a Rogélia. Você está entendendo? Um novo líder espiritual surge por causa do investimento da nossa vida. Você precisa investir em gente. Você precisa ensinar com garra. Foi assim que Barnabé fez. Foi assim que Paulo fez. É assim que Jesus nos ensina a fazer. Mateus 28, 19 e 20, ide por todo mundo, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a guardar todas as coisas. Aliás, deixa eu falar de mais uma qualidade aqui, uma coisa interessante aqui, sabe, não é só ensinar a palavra, você precisa ensinar a obedecer a palavra, a guardar os mandamentos, porque crente que não obedece, está ocupando a cadeira, entendeu? Atrapalha a célula, atrapalha a igreja. A gente precisa obedecer a palavra, ensinar o novo líder a obedecer a palavra. Terceiro, você precisa se tornar referencial para todos os outros. O versículo 24 vai dizer que o Barnabé era homem de bem, cheio de fé e era santo no Espírito, cheio do Espírito Santo de Deus na vida dele. Sabe, meus irmãos, vou ser rápido. O povo imita qualquer negócio hoje. Você precisa ser bom referencial de Deus. Porque o povo está imitando qualquer coisa, qualquer negócio, qualquer atriz de televisão, qualquer ator, qualquer jogador de futebol. Essa galera imita até penteado de jogador de futebol, minha gente. Fala a verdade. Não, ninguém merece. Penteado de jogador de futebol, os caras estão imitando. Você precisa ter uma vida santa, bonita, cheia do Espírito Santo e de fé. Porque o pessoal precisa imitar isso aí.
gente boa de Deus, crente, cheio de Deus. É assim que vai. Me lembro com carinho de uma colega de trabalho, antes de eu me tornar pastor, vários anos atrás, a Aldete, trabalhava numa imobiliária, fazia cobrança de imóveis, quando eu estudava administração. E eu crente, e alguns ali não crentes e tudo mais, a Aldete era uma amiga, e que não era crente, ainda não era convertida ao Senhor Jesus. E a gente conversava bastante. Quando Deus me chamou para a obra do ministério, depois de algumas conversas, o último dia eu disse: Odete, eu tenho um presente para te dar. É o melhor que eu posso fazer por você. É aquilo que eu tenho de mais precioso. Eu queria te dar esse presente. Eu deixei uma Bíblia com ela. Falei: você precisa ler essa Bíblia. Porque se você ler essa Bíblia, Deus vai falar com você, e vai tocar a tua vida, e vai transformar você, e vai cuidar da tua jornada aqui nessa terra. Leia essa Bíblia. Dei um abraço e despedi. E fui ser pastor. Fui para o interior de São Paulo. Quase 5 anos depois, eu voltei a Curitiba. Já estava quase me transferindo de volta para me tornar um pastor ali, como sou até agora. E eu resolvi fazer uma visita no meu antigo trabalho. E eu vi a Odete de novo. Agora transformada para a glória de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É assim, gente. Um gesto tão simples, mas Deus usa os teus gestos simples, os teus presentes, as tuas iniciativas, e você vai se tornando referencial para os outros. Outro dia eu cheguei na padaria, 10 e tanto da noite, tinha ido visitar uma pessoa no hospital que tinha tomado um tiro. Aliás, tinha ido cuidar de um discípulo meu, porque o sogro dele tinha tomado um tiro, a esposa deu um tiro nele. Briga feia, a pessoa não era crente, o discípulo é crente, mas o sogro dele não. Fui lá visitar no hospital, estou de volta, comprando um pãozinho, 10 e pouquinho da noite na padaria. Aí estou lá, aí a balconista olha para mim, e primeiro ela já me conhece, porque é a mesma padaria sempre, igualzinho você, não é? Ela olhou para mim, colocou o saquinho e falou assim: 5, né? 5 pãezinhos, já estava no saco ali. Falei: ah, obrigado. Ela falou: deixa eu te perguntar uma coisa. Você é crente? Eu falei: olha, eu sou pastor. Sabia. Aí virou para outra balconista, ela falou assim: ô Ju, olha lá, ó, pastor, tá vendo? Coisa boa, gente. Não é para nossa glória, é para a glória de Deus. Mas sabe o que a gente tem que fazer? Ter um estilo de vida que as pessoas olhem e dizem assim: ei, eu quero, tem alguma coisa especial aí, eu quero ser igual. Entendeu? É assim, tão simples, mas tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. Barnabé era assim, e por causa desse jeitão de ser na presença de Deus, muitos se uniram a ele e ao Senhor Jesus naquele lugar. Para último, para a gente terminar, você precisa acreditar no potencial das pessoas e não as abandonar. Sabe aquela turma do, esse aí não tem jeito? Está cheio, não está? Hein? Versículo 25 e 26, partiu Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e tendo achado, levou para Antioquia, e por todo um ano reuniu com ele lá na igreja, e ensinaram muita gente. Sabe, minha gente, o Saulo era aquela pessoa temida, ninguém queria saber dele. Esse cara disse que se converteu, o pessoal disse: será? Eu não vou botar, né? Não vou botar minha mão no fogo não, né? E o José, Barnabé, ele olha e diz assim: eu preciso buscar essa pessoa que não tem jeito. Sabe esse discípulo aí que ninguém jamais botou fé? Sabe? Ele mesmo, cheio de potencial, porque Deus tem um plano na vida dele. Meu e o seu papel é investir, não desistir das pessoas. Não desista jamais das pessoas. Não desista jamais das pessoas. Não desista das pessoas. Vai ter um monte de gente complicada lá no teu grupo, dá glória a Deus. Sabe por quê? Porque se está lá no teu grupo é porque Deus acha, Deus crê, Deus acredita que você tem a capacidade de abençoar aquela gente. Ele investe poder na tua vida, unção do Espírito. Ele diz: vai e cuida dessa gente.
E é assim que a gente vai investindo e vai transformando vidas. É interessante, porque eu falei do João, que é um rapaz homossexual que eu estou discipulando. Mas há anos atrás, eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Há anos atrás, meu pai faleceu, meu pai era um pastor. E a família se bagunçou um pouco na dor. E o meu irmão, mais novo, ele tem 6 anos a menos que eu, ele enveredou pelo caminho das drogas. E a coisa foi muito funda, muito complicada. E a igreja onde ele estava entendeu que não dava mais. E excluiu ele do hall de membros. E aí, eu tinha que tomar uma decisão. Eu desisto do meu irmão? Se a igreja chegou num determinado limite, significa que eu também tenho que chegar? Ou Deus ainda tem um plano? E eu tive que decidir ser irmão, ser família, entendeu? E amar, e amar, e amar. E foi a família inteira assim. Minha mãe, viúva, joelho no chão, mulher de fé, mulher de oração, orando pelo filho e dizendo: Senhor, o Senhor tem liberdade, pode apertar, pode fazer o que quiser, se for para salvar, pode bagunçar com a vida desse menino, porque nós queremos ele de volta. Você não pode desistir das pessoas. Não desista das pessoas. Deus ainda tem um plano. Certa vez, então, minha mãe me liga, pede socorro. Filho, eles moram em São Paulo, capital. Filho, preciso de você aqui, teu irmão está precisando de ajuda, ele pediu socorro, ele quer ser internado. Peguei um avião, vim para cá, rápido, cheguei em São Paulo, fomos visitar, vamos começar a conversar, falei pelo telefone, ele diz: não estou precisando não, deixa para lá, tal. Falei: não. Começamos a orar, joelho no chão, conversamos com uma dessas casas de recuperação, contratamos o serviço para fazer aquela internação compulsória, ia ter que ser na marra, com dor no coração, mas cheio de amor. Chegamos na casa dele. Rapaz, a gente trouxe um povo aqui para conversar com você, para você saber como é que funciona uma casa. Você está dizendo que precisa de ajuda, vamos lá. Ele abriu porque eu vim de Curitiba e fui lá dar um abraço nele, você está entendendo? O amor do irmão. Só por isso. Mas ele abriu, deu um abraço gostoso nele, falei: você deixa esses amigos aqui entrar, vamos conversar com você. Deixou aquela turma entrar, e ele entrou naquela noite, naquela casa de recuperação, passou 1 ano dentro daquele centro de recuperação, mas saiu transformado. Saiu transformado para a glória de Deus, dando apoio nos NAs da vida, cuidando de gente, ajudando outras pessoas a sair, porque Deus transforma. Mas você tem que investir, querido. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Quero terminar orando com você. Você, a última palavra que eu tenho para dizer, você vai ser abençoado e abençoada, minha irmã, quando você decidir viver para formar novos líderes espirituais. Quando você decidir viver para formar novos discípulos, para você reproduzir o DNA de Cristo que está em você, na vida de outra pessoa. Deus abençoará você. Deus vai abençoar você. Vou terminar contando essa história. Ariane era uma menina, uma mulher, uma jovem senhora lá da igreja. Quando ela nasceu, ela foi filha de policial, foi vendida pelo pai na maternidade para uma outra família. E aquela mãe nunca mais soube da vida da filha. Quase 30 anos se passaram, 20 e tantos anos se passaram. E aquele homem morreu. E aquela mãe, desesperada, sai em busca da sua filha agora que o marido tinha falecido. Começa a pegar notícias e notícias e notícias. E um dia ela consegue uma pista, um número de telefone. Ela liga. Ela ligou, aquela mulher, aquela mãe, durante esses anos, havia entregado a sua vida para Jesus. E ela começa a ligar. E ela ora, ela fala: Deus, me ajuda. Dá notícia da minha filha. Dá notícia da minha filha.
E aí, do outro lado atende uma mulher, ela começa a contar a história dela, ela fala um pouquinho, ela diz, olha, tem uma pessoa que é mais ou menos assim, assado, uma criança tinha uma manchinha assim na perna, sei lá o quê, dá algumas características. A mulher diz, olha, talvez seja minha filha. A senhora topa se encontrar comigo? Eu não quero tirar a filha de você, eu queria ver se é a minha filha. E contou toda a história. Aquela mulher diz, ok, vamos nos encontrar. Marcado o dia, ela chega, e quando ela encontra a mãe da Ariane entrando, aquela senhora que tinha sido a mãe adotiva, olhou no rosto e disse, a senhora é a mãe dela. Porque era o traço do rosto. Olha só como Deus faz. E aí, essa mulher começa a tentar marcar então uma aproximação com a Ariane, que não queria muito. Mas, passado algum tempo, no dia das mães, ela liga para a mãe biológica e diz, pensei no que eu podia fazer para te dar um presente. E eu decidi que eu quero me encontrar com você. Aquela mãe fez uma comida gostosa, tentou fazer o seu melhor para encontrar sua filha pela primeira vez, depois de quase 30 anos. E aí elas se encontraram. E Deus fez uma transformação tão linda. E a Ariane se converteu também. E elas dão testemunho delas aí por esse Brasil afora. Mas sabe, a história não termina aí. Porque a Ariane tinha um sonho. Ela queria ser mãe. Eu não tive mãe direito, no final tive 2 mães. Eu quero ser mãe de verdade, do jeitinho que eu não consegui ter. E sabe, ela não podia ter filhos. Aquela dor no coração dela, e ela disse, Senhor, me dá um filho, me dá uma oportunidade. E enquanto ela esperava, ela tomou uma decisão. Ela disse, tem uma música que a gente canta, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, não é assim? Ela disse, Senhor, eu quero um compromisso contigo. Eu não sei se o Senhor vai fazer, mas eu dedico a minha vida para ser mãe espiritual de outras pessoas, enquanto o Senhor não me permitir ser a mãe de verdade. E ela começou a discipular pessoas, e se tornou líder de célula, e formou líderes, e multiplicou a sua célula junto com seu marido. E Deus abençoa. E depois de alguns anos, a surpresa linda de Deus, e ela se tornou mãe de uma menina linda. Meu irmão, minha última palavra antes da gente orar, você não vai perder para Deus. Você não vai perder para Deus. Dedique a sua vida e faça o seu melhor para formar líderes. A bênção de Deus estará com você. E Ele vai fazer isso para que você seja uma bênção na vida de mais alguém. Mais um líder para a glória de Deus. Amém? Eu quero orar com você. Levanta só para descansar de ficar sentado. Entendeu? Como é que é? A essa hora da tarde. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, Espírito Santo falou com você que é tempo de renovar compromisso, de formar novos líderes, de formar novos líderes espirituais. Abençoado para abençoar. E se é com você, levanta as tuas mãos para o céu, porque a gente vai orar e dizer, Senhor, me dá a bênção de formar um novo líder, uma nova líder para a tua glória, Jesus. Amém? Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por essa tarde, por esse tempo precioso com essa amada igreja. Obrigado, Deus, pela tua boa palavra, pelas experiências que tivemos juntos, pelo agir do teu Espírito no nosso meio. E obrigado pelo desafio de fé que o Senhor nos deixa neste momento. Deus querido, usa a nossa vida para que outras pessoas sejam, sim, novos líderes espirituais nas tuas mãos, líderes que vão invadir os bairros dessa cidade, das nossas cidades, gente que vai entrar pelos corredores da universidade, das escolas, dos hospitais, gente que vai abrir a casa para receber gente, fazer uma célula,
gente cheia do Teu Espírito, gente boa do Senhor. Nos ajuda a sermos as pessoas de bem que o Senhor quer usar na vida de alguém. E Senhor, multiplica os novos líderes, os discípulos, nos ajuda a sermos pais e mães espirituais, com o Teu coração, do Teu jeito, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa esses queridos irmãos, e essa obra linda do Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém.